isso, proibição daquilo e a vida que segue. O cinema não podia, inevitavelmente, deixar de ser um eco disso tudo. O cinema está passando por uma mutação espantosa que não está atrelada unicamente ao digital. Está atrelada a uma série de reminiscências de outras épocas em que se cultuava o heroísmo de gibi, em que se cultuava as proezas de super-heróis, em que se exaltava a fantasia como um denominador comum para a satisfação do público. O cinema está digitalizado e heroicizado. E o crítico de cinema, o que tem a ver com isso? O crítico de cinema, quando ele tem alguma influência, quando ele tem alguma ingerência no sistema, é de forma muito periférica, muito utópica, sobretudo por um motivo muito simples. No mundo inteiro, nós estamos vendo uma asfixia, um sufocamento da atividade jornalística. Não acredito. A atividade jornalística está sendo escanteada por uma série de estratégias adotadas por quem? Pelas corporações. As corporações que detêm o seu poder, o seu controle em cima da indústria química, da indústria farmacêutica, da indústria pesada metalúrgica, o sistema financeiro. As corporações estão comprando os jornais, as revistas, as emissoras de televisão e de rádio. As corporações estão alastradas de tal modo, disseminadas de tal maneira por todo o planeta, que não há mais essa história de dizer que as companhias hollywoodianas são controladas pelos big boss, pelos chefões dos estúdios. Nada. Quem controla é a Sony, Coca-Cola, são as redes de supermercado, tudo menos aquilo que se chamava produzir entretenimento no século XX. Os críticos estão progressivamente se eclipsando, desaparecendo desse horizonte. Vejam o caso do Rio de Janeiro. Um jornal pode se arrogar o direito de se chamar grande imprensa, o Globo. Em São Paulo, 2 veículos podem se chamar grande imprensa, a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, e o Valor Econômico e outro. O resto é periferia, lá e aqui. Nós temos semanários aqui em nosso eixo Rio, Belo Horizonte, São Paulo, temos semanários que nem uma crítica de filme sai. O que sai é a pura apologia do lixo mercantilizado, produzido em larga escala para consumo do público, dos multiplexes, dos shoppings da vida. Pobre do crítico de cinema. Os jornais divulgam todas as semanas os seus lançamentos. As salas multiplicam todas as semanas os seus lançamentos de um filme em praticamente 70%, 80% das salas. Onde vai ficar o crítico de cinema, esta figura do intelectual cuja atividade é informar, avaliar e julgar os produtos feitos na indústria do audiovisual? E mais, o cinema já não
é mais aquela Brastemp, como foi no século XX. O cinema era soberano nas mentes e nos corações, no imaginário de todo mundo, desde que os irmãos Lumière, Georges Méliès, Thomas Edison jogaram no éter esta coisa que era cinematógrafo e depois virou cinema e virou sétima arte. O cinema é parte do universo do audiovisual. Ele disputa com os DVDs, ele disputa com todos esses aparatos de ofertas no Netflix e coisa parecida. O cinema, ele, em relação à televisão, ele começou a se sentir um primo pobre, encabulado. Ele que deu origem a tudo isso. O cinema não é mais, repito, aquela Brastemp, aquela ali, que produzia em massa filmes para consumo dos cidadãos do cinema no século XX. O cinema era o olho do século. Agora, ele tem que usar a lente de contato para se enxergar, porque não tem mais como disputar ou ser hegemônico como foi. Este quadro de desalento, de desorientação, esse quadro em que o intelectual como um todo e o intelectual crítico está à deriva, isso significa ter, como dizia Gramsci, você tem que ter um otimismo da vontade, mas o pessimismo da inteligência para saber por onde está trafegando. É nesse contexto em que o filme já não é mais, ele pode ser arte, e é, em vários momentos, uma arte sublime, mas, de modo geral, ele é uma commodity, ele é uma mercadoria, ele é um produto comercializado como margarina, como leite em pó, como sabonete. O cinema é uma commodity, é uma mercadoria. E, nesse sentido, não há maior produtor de commodities no território do audiovisual do que os Estados Unidos. Eles são hegemônicos. Não adianta a França invocar com muita justiça o direito à exceção, né? Eu quero passar filmes franceses em nossa casa. Tá. Não adianta, porque eles são hegemônicos e se alastram como ETs em filmes de filme catástrofe. Eles se espalham. Abrem um ranking de bilheteria no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, na Argentina, no Brasil. Primeiros lugares são categoricamente ocupados pelos produtos, pelos commodities hollywoodianas ou americanas. É uma hora em que a gente tem que fazer uma reavaliação dos nossos paradigmas, tem que fazer uma revisão dos nossos valores. E rever os paradigmas da crítica significa rever a escala de valores. Significa saber o que é importante para mim, enquanto cidadão, enquanto um cinéfilo, enquanto um espectador apaixonado pela arte das imagens em movimento. O que é importante? Qual é a hierarquia que eu devo estabelecer para não ser inundado por spams? O crítico, se levar a sério no dia de hoje, a função dele é de fazer filtro de spams. Os filmes como spams. Você tem que
o tempo todo ficar vigiando para que sua caixa, sua cabeça não sejam inundados como num tsunami de spams. Spams, maus filmes. Duvido que a crítica do eixo Rio, São Paulo, Brasília, eu duvido que os críticos ingleses, franceses, da chamada grande imprensa, da mídia, eu duvido que tenham disposição, força de vontade para começar a reagir dizendo: chega de tanto lixo. Nas bancas em Paris, em Londres, em Nova York, a gente vê estampadas as revistas todas de exaltação da hegemonia do sistema de stars americanas, dos hábitos e dessa moda fantástica que é a moda de, já que não há líderes no mundo, já que o mundo está carecendo de homens de fibra, gente de coragem, de mulheres dispostas, então vamos evocar a mitologia, vamos reaquecer a memória de heróis do passado, e por isso fica tudo cheio dessas coisas, os Vingadores e Companhia Limitada. Mas o fato é que o crítico, ele não tem disposição para fazer spam. Ele não tem coragem de abrir mão desse pequeno privilégio que significa dizer: eu sou crítico de cinema. Eu escrevo no Estado, na Folha, no Globo, na Veja, com perdão da palavra. Escrevo. Eu sou um crítico e vou para as sessões assistir aos filmes em primeira mão. E ainda me exibo para a namorada ou para o namorado, dizendo: vamos para uma sessão especial para mim, na cabina. Eu já fiz isso muito. Terrível ver que a condição de um intelectual crítico se reduz a essas miudezas, porque ele não está se questionando, ele não está revendo os seus paradigmas.